Existe uma luta que acontece todos os dias, dentro de lares que parecem tranquilos, dentro de corações que cantaram louvores pela manhã. É uma luta que acontece nos pensamentos que você nunca disse em voz alta, nas telas que você fecha antes que alguém veja, nas noites em que o silêncio pesa mais do que deveria. É uma luta que tem um nome, mas que raramente é pronunciado dentro de 4 paredes de uma igreja. E quanto mais o silêncio dura, mais essa luta parece maior do que a fé. Por que ninguém fala da luta sexual dos cristãos? Por que esse assunto fica sempre na beirada dos sermões, mencionado de passagem, com palavras vagas que não aterram em nada concreto? Porque a pessoa que está travando essa batalha quase sempre sente que está sozinha, como se fosse o único cristão no mundo a enfrentar isso? Essa pergunta precisa ser feita e precisa ser respondida com honestidade, porque o silêncio não tem liberto ninguém. Talvez você seja aquela pessoa que vai à igreja, louva, escuta a pregação, sai de lá com o coração aquecido pela presença de Deus, e que horas depois se vê diante de uma tentação que parece apagar tudo o que você acabou de sentir. Talvez você já tenha caído tantas vezes que começou a acreditar que não há mais graça suficiente para alguém como você. Se é assim, este vídeo foi feito para você, e o que vem a seguir precisa ser ouvido com calma. A Bíblia não é um livro que ignora a sexualidade humana. Ela fala sobre ela com uma franqueza que surpreende quem está acostumado com religiões que só dizem o que não se deve fazer, mas nunca explicam o porquê nem oferecem o caminho. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, disse sem rodeios: fugi da impureza sexual. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas quem peca sexualmente peca contra o próprio corpo. 1 Coríntios 6,18. Ele não suavizou a mensagem. Ele disse: fuja. E por que Paulo usou a palavra fuja? Porque ele sabia que existem batalhas que não se vencem, olhando fixamente para a tentação, cruzando os braços e tentando resistir pela força da vontade. Ele conhecia a história de José, o filho de Jacó, que quando foi tentado pela mulher de Potifar, não ficou ali argumentando com os seus próprios desejos. Ele virou as costas e correu. Literalmente saiu do quarto. E isso foi chamado de retidão diante de Deus. Mas tem algo que poucos contam sobre a história de José. Depois de correr, depois de fazer a coisa certa, ele foi preso injustamente. A vida dele ficou mais difícil, não mais fácil, depois da decisão correta. E isso é algo que precisamos entender. O caminho da obediência nem sempre traz alívio imediato, mas ele sempre leva a algum lugar que Deus preparou com cuidado. Davi também conheceu essa luta, e num momento de descuido, num entardecer em que o rei deveria estar no campo de batalha, mas estava no terraço do seu palácio, o olhar dele pousou onde não devia. O que veio depois foi uma cadeia de dores que atravessou gerações inteiras, marcou filhos, partiu famílias e custou vidas. Mas o que a história de Davi nos ensina não é apenas sobre a queda. É sobre o Salmo 51, escrito depois, uma das orações mais honestas já pronunciadas por um ser humano diante do seu Criador. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, Davi orou, e cada palavra dessa frase carrega um peso enorme. Ele não pediu um coração corrigido, remendado, disciplinado por regras externas. Ele pediu que Deus criasse algo novo dentro dele, porque já tinha entendido que a transformação verdadeira não vem de dentro do homem, ela vem de Deus agindo dentro do homem. E essa oração foi aceita. Aqui chegamos ao ponto que muda tudo. A luta sexual que o cristão enfrenta não é apenas uma questão de moralidade ou de seguir uma lista de proibições. É uma questão de identidade, de onde você busca satisfação profunda. De onde você vai quando está vazio, cansado, sozinho ou entediado. O problema não começa no corpo, ele começa no coração, e é lá que a solução também precisa chegar. O pastor John MacArthur, em seus ensinamentos sobre a santidade prática, afirma que o pecado sexual é tão devastador porque distorce justamente aquilo que Deus criou para ser símbolo da aliança entre Cristo e a sua igreja. A sexualidade, quando vivida dentro do propósito divino, é boa, sagrada e bela. Mas quando desconectada desse propósito, ela não liberta o ser humano. Ela o aprisiona em ciclos de vergonha, comparação e insatisfação crescente.
E o ciclo se repete, cada vez mais pesado, porque aquilo que alimentamos cresce, e muitos cristãos vivem esse ciclo dentro da própria igreja, com uma expressão de paz no rosto e uma guerra no coração. Essa divisão não é fraqueza de caráter, é resultado de uma fé que ainda não aprendeu a ser completamente honesta com Deus e com os irmãos. O pastor Hernandes Dias Lopes lembra que a santificação é um processo, não um evento, e que esse processo exige que a pessoa traga à luz aquilo que ela mais quer esconder, não para ser exposta, mas para ser tratada pela palavra e pelo Espírito. Paulo escreveu aos Gálatas: andai em espírito, e não satisfareis os desejos da carne. Gálatas 5,16. Perceba a ordem. Ele não disse, vença a carne primeiro, e então o Espírito andará com você. Ele disse, cultive a intimidade com o Espírito, alimente essa comunhão com Deus, viva conectado a essa presença, e os desejos da carne perderão gradualmente o poder que tem sobre você hoje. A vitória não começa pela força de vontade, ela começa pelo cultivo da presença de Deus. Isso transforma completamente a maneira como você deve encarar essa batalha. Se fosse apenas questão de disciplina, os mais disciplinados já teriam vencido faz muito tempo. Mas se é uma questão de intimidade com Deus, então qualquer pessoa, por mais que tenha caído, por mais vezes que tenha recomeçado, pode encontrar um caminho real de transformação. A pergunta não é, você tem força suficiente? A pergunta é, você está disposto a se aproximar de Deus com honestidade? Então, o que fazer de concreto com tudo isso? A primeira coisa é simples, mas difícil. Seja honesto com Deus nas suas orações. Pare de orar com palavras bonitas sobre assuntos que parecem aceitáveis, enquanto a verdadeira batalha fica guardada num canto escuro da sua alma. Abra o Salmo 51 e ore com as palavras de Davi como se fossem suas, porque, de certa forma, elas são. A segunda coisa é cuidar do que alimenta os seus olhos, os seus ouvidos e a sua mente. Não por legalismo, não porque alguém vai te julgar, mas porque você importa o suficiente para ser protegido daquilo que está te fazendo mal. O que você permite que entre em você molda os pensamentos que emergem nas horas de fraqueza e nas madrugadas em que a guarda baixa. Não se trata de fechar os olhos para o mundo. Trata-se de ser sábio sobre o que você escolhe cultivar dentro de você. A terceira coisa, e talvez a mais desafiadora, é encontrar alguém de confiança com quem conversar sobre isso. Um amigo maduro na fé, um pastor, um líder, um conselheiro cristão que seja capaz de ouvir sem condenar e falar sem minimizar. Não para ser exposto, mas para não lutar sozinho em silêncio, porque o isolamento é um dos recursos mais eficientes do inimigo. Deus criou o corpo de Cristo justamente para que nenhum membro precisasse carregar seus pesos sem apoio. Você não é o primeiro cristão a travar essa batalha. Pedro negou a Cristo 3 vezes, e ainda assim foi escolhido para apacentar as ovelhas. Paulo disse que fazia o que não queria, e deixava de fazer o que queria, e ele era um apóstolo que escreveu metade do Novo Testamento. A luta não é sinal de que você está fora da graça. Às vezes, é sinal de que você está vivo, consciente e crescendo. Deus não está surpreso com a sua luta. Ele conhecia cada detalhe dela antes de você nascer, e mesmo assim enviou o seu Filho, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. A graça não é uma licença para pecar. A graça é o poder de viver de um jeito que antes era impossível, e ela está disponível para você agora, exatamente como você está. Que você encontre hoje não apenas informação, mas coragem. Coragem para ser honesto com Deus. Coragem para pedir ajuda quando precisar. Coragem para recomeçar sem a vergonha que paralisa. As misericórdias do Senhor não têm fim. As suas bondades não têm conta. Elas se renovam a cada manhã. Isso está escrito em Lamentações 3, versículos 22 e 23. Toda manhã é um recomeço oferecido por um Deus que não desistiu de você. Se este vídeo tocou algo dentro de você, quero te fazer um convite muito especial. Escreva aqui nos comentários o seu nome e a cidade ou o estado de onde você está assistindo, para que possamos orar por você, pela sua família ou por aquela pessoa querida que você sabe que está passando por alguma dificuldade neste momento. Você não precisa entrar em detalhes. Só o seu nome já é suficiente
para levarmos ao coração de Deus em oração. E antes de fechar este vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para receber um alerta sempre que postarmos um conteúdo novo por aqui.